IAs. Sim, o vídeo de hoje é sobre IAs. E aí vem a primeira pergunta do vídeo. Já aconteceu com você de você estar falando em voz alta ou mesmo com algum amigo sobre comprar algum produto, uma cadeira, um teclado, um celular ou algo do tipo, e do nada aparecer uma propaganda daquele produto ou de vários produtos similares nas suas redes sociais? Ou mesmo no buscador do Google? Então, se isso já aconteceu com você, já dá um like no vídeo e deixa aqui nos comentários em que situação isso aconteceu. Ah, e é claro, fica até o final do vídeo que de repente a resposta para essa pergunta vai estar por aqui. Meu nome é William, esse é o Curiosenauta e hoje você vai perceber que talvez as IAs já estejam dominando sua vida e você nem percebeu. Bem, vamos lá. Acho que se você não vive em uma caverna, então você já deve ter tido contato com algum IA. E nem precisa ser uma IA como o ChatGPT ou qualquer outra IA sendo usada para executar algum trabalho. As IAs estão permeando o seu dia a dia e você nem sabe onde. Desde as IAs em buscadores como o Google ou na sua rede social preferida, elas estão em todos os lugares, traçando o tempo todo o seu perfil. E isso usando seus dados para te conhecer melhor até mesmo que os seus pais ou seus companheiros ou companheiras. E é claro, tudo isso com o intuito de te manter preso nas telas cada vez por mais tempo, ou te vender algum produto, que por coincidência é exatamente o produto que você estava precisando. Ou quem sabe um mimo para o seu pet, ou talvez uma série ou filme que se encaixe direitinho no seu gosto, ou naquele momento específico da sua vida. Bem, acho que já deu para entender a ideia. Mas como as IAs conseguem te conhecer tão bem? Spoiler, é você mesmo quem fornece esses dados. Sempre que você posta uma foto em algum ambiente específico, um restaurante ou uma academia, por exemplo, ou faz uma pesquisa para comprar alguma coisa, ou mesmo quando você segue alguém específico em uma rede social, curte fotos de determinadas situações, animais, pessoas, bem, e por aí vai. Nesse momento, a IA do buscador da rede social, ou do buscador do Google, ou qualquer outra IA para a qual você forneceu informação, começa a ter uma ideia melhor sobre você. Onde você mora, o gênero musical que você gosta, seu passatempo, quem são seus amigos, seu poder aquisitivo, é claro, isso é muito importante. E com o passar do tempo, essas informações continuam a ser alimentadas por você mesmo. E as IAs acabam te conhecendo cada vez mais, em um círculo que, por falta de palavra melhor, só pode ser descrito como um círculo vicioso. Meio assustador, né? E ainda mais nos dias de hoje, que cada vez mais essas informações são mais abrangentes. Por exemplo, existem IAs em geladeiras, IAs que controlam o ambiente e a iluminação de algumas casas, IAs que ajudam a traçar o seu perfil médico e histórico médico quando você fornece o seu CPF para obter algum desconto em uma farmácia, ou algum desconto no supermercado. Ou seja, as IAs sabem que tipo de medicamento você precisa e quais os alimentos que você está consumindo com maior frequência. IAs utilizadas pelos bancos para fazer análise de crédito. Estamos falando de IAs, mas afinal de contas, o que é uma IA? Você sabe? A sigla IA significa inteligência artificial, mas o quão inteligente é essa suposta inteligência artificial? Para termos uma resposta mais adequada para essa pergunta, primeiramente, temos de voltar um pouquinho no tempo, mas é só um pouquinho mesmo. Para ser mais preciso, nos meados de 1950. Para falarmos do teste de Turing. Teste esse nomeado segundo Alan Turing, que foi um matemático e cientista da computação, dentre outras coisas. Ele propôs um teste para medirmos, ou pelo menos termos a ideia se uma IA é ou não é realmente inteligente. Esse teste ficou conhecido como teste de Turing. Ele não se baseia na compreensão real ou na consciência, mas sim na habilidade de uma máquina de realizar uma interação que seja indistinguível da de um ser humano. Por exemplo, uma pessoa que conversa com um chatbot. Se o chatbot conseguir enganar a pessoa e se passar por uma pessoa real, ela passa no teste. Caso a pessoa descubra que é uma máquina, ela falha, o que acabou acarretando em um problema um tanto curioso e até engraçado. Algumas pessoas às quais um chatbot foi programado para dar respostas vagas e abertas mesmo, de modo a tentar demonstrar algum interesse em particular sobre a vida daquela pessoa ou sobre determinado problema que ela esteja vivendo. Por exemplo, se você ao longo da conversa fala que tem um determinado problema, o chatbot irá perguntar como você se sente, irá perguntar como você se sente a respeito dele, ou talvez ele dissesse, me fale mais sobre isso. Respostas vagas, mas a dar a entender que o interlocutor se preocupe com você. E o curioso é que algumas pessoas começaram até mesmo a se sentirem melhor, como se tivessem feito alguma consulta com um psicólogo. E até tentaram ter mais conversas com o chat como se estivessem fazendo uma terapia mesmo. Hoje em dia esse teste parece bem ultrapassado. Basta iniciarmos uma conversa com o IA e podemos perceber isso. Podemos ter uma sensação nítida de estarmos conversando com uma pessoa. Isso acontece pelas formas como as IAs são treinadas. Então, para fins didáticos, vamos dividir as IAs em duas classes. A primeira é a IA que estamos utilizando atualmente, também chamada de IA fraca. Essas IAs são treinadas com informações dos mais variados tipos, como linguagem, imagens e sons, de uma forma que quando fazemos uma pergunta ou pedimos alguma informação, a IA irá cruzar
a pergunta com as possíveis respostas, ou seja, com as respostas mais prováveis para aquela pergunta. Sendo assim, ela age por probabilidade. Literalmente, a IA não sabe o que ela está te respondendo. Ela simplesmente buscou a resposta mais provável para aquela pergunta. E isso pode gerar um problema, curiosamente um tanto humano e desagradável. Já que a IA entrega a resposta que seu algoritmo julga o mais provável, então se a pessoa que escreveu o algoritmo for preconceituosa ou os dados os quais ela foi alimentada tiverem algum viés, lembrando que elas são geralmente alimentadas com todos os dados que estiverem disponíveis na internet, então já viu, né? A receita do bolo caótico está pronto. Mas será que temos exemplos disso ou as fontes para essas afirmações são vozes da minha cabeça? E sim, temos vários exemplos, mas não temos tempo para citar todos. Então vou citar apenas um, afinal de contas esse é apenas um vídeo para a internet, então não temos tanto tempo assim. Mas esse eu acho que exemplifica muito bem o que estamos falando. É o de uma IA criada pela Amazon entre 2014 e 2017. Ela foi criada para selecionar currículos e acelerar o processo de triagem e contratação. Mas adivinha só o que ocorreu? Ela aprendeu a rebaixar os currículos que tinham nomes femininos, em detrimento aos currículos com nomes masculinos, mesmo que ambos tivessem o mesmo grau de experiência e escolaridade. É claro que a ideia foi abandonada ao se perceber isso. Mas o caso ilustra muito bem o que falamos. O que deveria ser uma ferramenta imparcial acabou se tornando exatamente o contrário. E isso sem falar nos chamados delírios das IAs, que são os episódios nos quais as IAs, quando não encontram o solicitado nas suas pesquisas em seus bancos de dados, simplesmente inventam informações. Como esse rato que está aparecendo na tela com essa biologia toda estranha aí. Bem, é isso mesmo, as IAs atuais não são realmente confiáveis. Elas simplesmente alucinam informações que não existem, ou seja, qualquer texto ou informação criada por um IA deve ser revista por um ser humano, de preferência um especialista na área. Olha, minha formação é em biologia, e eu já vi coisas muito estranhas criadas por IAs, como por exemplo um texto no qual uma IA afirma que um caracol tem 3 pernas. Acho que não precisa ser um biólogo para notar que isso está errado, mas e se fosse algo mais específico, como uma proteína ou um hormônio? E como ainda vivemos em um mundo onde ainda existem terraplanistas, em pleno 2025, é melhor ter algum cuidado, não é? Já o segundo tipo de IA ainda é uma ficção. Ela seria a IA forte, na qual a IA conseguiria ter algum nível de consciência e mesmo abstração. Essa IA não só conseguiria pensar sobre si mesma, mas também conseguiria criar novas informações a partir de associação de conhecimentos prévios, algo que ainda é unicamente humano, pelo menos no nível de complexidade no qual fazemos. Essas são as IAs que nos causam uma sensação de maravilhamento ou de medo. E sempre que isso acontece, acaba por se refletir na nossa cultura. Hoje em dia temos muitos filmes que retratam esse tema, e alguns até que nos fazem questionar a nossa própria humanidade, colocando o ser humano como um vilão e não a máquina. Outros nós somos destruídos ou estamos em guerra constante com essas máquinas. Mas a verdade é que esse tipo de IA pode nem ser viável, ou ainda estarmos muito longe deste ponto, o qual é chamado de singularidade. Se isso vier a acontecer, uma coisa é certa. Ela mudaria tudo. Teríamos a capacidade inimaginável de correlacionar informações de forma exponencial. Curar doenças e novas tecnologias seriam só a ponta do iceberg. Mas, enquanto as IAs de hoje, eu falei das suas falhas, mas também elas podem ser extremamente úteis para a correção de tarefas simples ou repetitivas. Ela não é confiável para escrever um artigo científico, por exemplo, mas posso usá-las para correção ortográfica ou a checagem de algum ponto específico. Elas podem e devem ser usadas em tarefas repetitivas, análises e cruzamentos de dados, simulações e por aí vai. E por isso podemos dizer que elas são extremamente valiosas. Basta olharmos a disputa que rolou recentemente, com a gigante ChatGPT, que é norte-americana, e a DeepSeek chinesa. Essa história é muito mais profunda que parece e envolve a tecnologia de produção de chips atuais, e a tentativa dos Estados Unidos de monopolizar o mercado. Aí os chineses, usando a criatividade e recursos limitados, criaram uma IA tão boa quanto a norte-americana, só que de forma mais barata, e ainda por cima lançaram ela de graça no mercado internacional, fazendo com que a gigante norte-americana perdesse muito dinheiro. Mas para explicar isso, daria um vídeo só para o assunto, e bem longo aliás. E por último, respondendo à pergunta inicial do vídeo, as IAs sabem tanto sobre a gente simplesmente por associação de informações, padrões que se repetem no nosso dia a dia. Mas é claro que essas informações vêm das mais variadas fontes. Muitas fornecidas por nós mesmos e outras sem a nossa autorização. E a falta de leis que regulem isso só piora a situação. Existem empresas hoje em dia dedicadas exclusivamente a levantar bancos de dados e venderem essas informações para outras empresas. Recentemente, uma empresa norte-americana estava comprando a biometria de brasileiros, mas já foi proibida pelo governo brasileiro. E sim, as nossas informações valem muito para essas empresas. Vide, existe um mercado de venda e compra de informações. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E já deixa o like, se inscreve no canal
e até a próxima!